Então, eu devo começar dizendo o seguinte: essa aula é a aula número 10 ou 11, acho que 10, não lembro. E é a última aula do curso. Sabiam disso? Nós não vamos mais ter aula. Eu estou agora no modo de apresentação, espero que vocês estejam vendo, aí me deem um ok aí se tiverem. Agora sim. Então, eu vou falar do último trabalho. Ele está no ar agora, eu botei até o dia 7 de novembro, sei lá, eu dei 3 semanas, mas se precisar esticar aí mais uma semana, a gente estica. Agora, atenção aqui, pessoal. É, eu vou ficar à disposição de vocês, evidentemente, mas não adianta eu ficar enchendo linguiça agora e mostrando como a gente é foda em borracha e polímero aqui, mostrando casa. Isso aí já é bobagem. Acho que o que dá para oferecer para vocês na graduação, nós já oferecemos, e se vocês forem a fundo, vocês vão ver que tem uma carga teórica até grande aí, é que a gente não está fazendo prova, né? Então, deixa eu falar um pouquinho do que vocês vão fazer nessa última lista de exercícios, porque, como eu disse, em termos de conteúdo, deu. Em primeiro lugar, esse terceiro trabalho, ele vai ter uma atividade experimental e depois uma lista de exercícios. E essa atividade experimental e essa lista vão seguir os mesmos moldes do que vocês fizeram em Viscoelasticidade. A ideia aqui é que vocês enfrentem um problema de material hiperelástico e utilize uma ferramenta numérica comercial para resolver algum tipo de problema. Mas não apenas isso. Então, vocês já fizeram um ensaio de tração na vida, vocês já fizeram um ensaio de viscoelasticidade há pouco tempo, vocês não fizeram muita coisa sobre plasticidade, mas também já conheciam o assunto, e vocês agora vão fazer um ensaiozinho de borracha. E a ideia aqui é que vocês só se acostumem um pouquinho com a diferença das coisas. A diferença não é o conceito do ensaio, que é basicamente pegar um corpo de prova e esticar, né? Ou comprimir, ou cisalhar, enfim. Mas vocês terem uma ideia melhor de qual é a faixa de valores de forças que se utiliza, quais são os valores de deslocamento. Vocês vão ver que, assim como de plástico, de borracha, talvez seja o experimento onde o deslocamento é o maior, as cargas, obviamente, são mais baixas, enfim. E, como a gente conversou no curso, nós temos aí possibilidade de fazer ensaio de tração uniaxial, de compressão uniaxial, de cisalhamento puro, relativamente fácil ali no laboratório. Aliás, exatamente. E os outros ensaios, que são o biaxial, acho que ninguém faz no Brasil, é meio complicadinho, mas dá para se pensar em algumas outras coisas alternativas. Tem gente que aparece com uma peça pronta e quer usar a peça como ensaio para determinar as constantes de uma borracha. Acho que eu até mostrei um caso para vocês. Porque a indústria pode fabricar ou querer fabricar outros componentes com aquela mesma borracha. Às vezes não querem fazer corpo de prova ou pagar um laboratório, então eu vou ensaiar um produto que eu já faço com a minha borracha tipo A, obtenho as constantes, calibrando, e uso essas constantes para projetar outras peças que vão ser feitas com a mesma borracha tipo A. Mas então essa familiarização acho que é importante para vocês. Existem outros ensaios que eu não sei se nós vamos fazer ou não. Eu pedi para o Rodrigo separar lá um equipamento que foi um trabalho de diplomação do Andrés Rema, o cara lá das Slacklines. O Andrés fez um dispositivo para ensaio de compressibilidade que permite que vocês determinem, junto com o ensaio uniaxial, se o material pode ser considerado incompressível ou não. Esse nosso curso foi todo baseado em materiais incompressíveis. E vocês vão ver daqui a pouco que vocês vão trazer uma amostra de borracha, e se esse material que vocês escolherem não é muito incompressível, vocês podem ter alguns problemas, ou pelo menos os resultados de vocês ficarem meio sem significado, né? Mas a outra coisa que a gente quer que vocês façam é que vocês, uma vez na vida de engenheiro e engenheira de vocês determinem as constantes hiperelásticas. Vocês viram na última aula a apresentação do Eduardo com o Hyperfit. O Hyperfit faz isso para vocês. Nós estamos estudando a possibilidade de passar uma versão demo para vocês, mas eu não quero que vocês usem o Hyperfit nesse momento. Eu quero que vocês
coloquem lá no MATLAB, no Maple, no programa que vocês preferirem, um modelo hiperelástico, eu vou falar disso, e chutem as constantes, ou elaborem um pouquinho mais, pede uma rotina de ajuste de constantes, sei lá, vocês podem ir tão longe quanto queiram. Mas o fato é o seguinte, vocês vão fazer um ensaio, vão ter pontos experimentais e vão ter que fazer uma curva teórica passar o mais perto possível desses pontos. Bom, então, o que é isso aqui? E como é que vai funcionar? Eu quero que vocês selecionem uma borracha para fazer o ensaio. Nós tínhamos algumas máquinas, 2 máquinas manuais menores no GEMAP há muito tempo atrás. Então, teve gente até 2017 que tirou, por exemplo, fitas de uma luva dessas de limpeza. E funcionou bem porque a máquina ela é particularmente adequada para cargas menores. Inclusive, era manual o carregamento dela, você ia girando uma manivelinha. Agora, nessas máquinas maiores que estão lá hoje, eu acho que ainda dá para fazer, mas a gente tem que esperar um erro um pouquinho maior, principalmente no começo do ensaio. Então, olha, vocês têm aí Casa dos Plásticos, aí, o Império das Borrachas, sei lá, vão lá para Farrapos, uma loja dessa aí, comprem meio metro uma borracha dessas. Se alguém não puder, fala com a gente tem algumas amostras ali no laboratório, podemos usar também. Mas eu acho que seria legal vocês passarem por esse processo aí de cortar o corpo de prova, uma câmera de pneu, uma borracharia, sempre tem retalho. Esse é o corpo de prova padrão para borracha, um dos, existem vários. Veja o que ele tem aqui, 33 centímetros de comprimento útil aqui, 6 de largura. Eu não me lembro agora da espessura, eu acho que é 2 milímetros. Então, eu não recomendo que seja muito menor do que isso. Mas, se você chegar aqui, olha, só tinha de 1 milímetro, vamos embora, vamos fazer. Tecnicamente, eu não vou deixar vocês usarem as facas do laboratório, porque aquele é um metal muito endurecido para ter fio no gume, e qualquer cagadinha na utilização dele, ele acaba trincando. Vamos ver. O importante é vocês terem um corpo de prova que não precisa ser exatamente igual a esse. Se vocês quiserem cortar uma fita e dar com estilete mesmo, e dar uma engrossada nela aqui para ter um certo comprimento útil, mas um pouco maior aqui, melhor. Mas, porque o problema de você fazer uma fita é que, se vocês fossem muito longe no ensaio, ela poderia romper perto das garras. Mas como é borracha, isso dificilmente vai acontecer, né? O problema é que aqui nessa área, vocês estão vendo meu mouse? Alô? Sim. Ah, tá. Vocês estão vendo o mouse do rato? Essa área aqui é a área que os mordentes da máquina vão estar apertando. Então, é interessante ter uma área maior aqui. Porque um dos problemas que a gente tem com borracha, quando começa a fazer ensaio de tração, é que depois que o ensaio chega no seu terço final, já está bastante esticado, o material que está aqui entre as duas garras começa a fluir para fora. E tem garras que tentam compensar isso, mas nem sempre dá certo. De qualquer forma, vocês não vão romper, não precisam romper. Existem normas para isso. Eu recomendo a 312 da STM, mas vocês vão precisar aparecer aqui com o corpo de prova. Eu não vou exigir que seja normalizado. Só documentem isso na lista. Olha, o meu corpo de prova é esse aqui. E aí, tecnicamente, vocês poderiam escolher qualquer um desses ensaios, mas como eu falei, dificilmente vocês vão fugir só do ensaio uniaxial. O uniaxial é esse aqui, que é o mais simples, você só tem que botar em qualquer máquina lá, em 15 minutos vocês fazem o ensaio. Normalmente vocês vão observar esse amolecimento no começo. Deixa eu pegar aqui a caneta aqui. Vocês vão observar esse amolecimento no começo, depois tem uma transição e depois um enrijecimento. Isso aqui deve continuar subindo, tá? Quando tem essa leve queda ou uma grande queda aqui, normalmente é sinal que essa região começou a escorregar. Mas vocês não precisam ir tão longe. Nós precisamos aí de uma... Provavelmente vamos jogar um terço fora aqui, porque não vai ser necessário. Vocês precisam ter uma curva força de deslocamento. Esse é o arquivo que o Rodrigo vai dar para vocês lá, direto da máquina. E nós vamos trabalhar com tensão e deformação de engenharia. Então, vamos dividir essa força pela área inicial e vamos dividir esse deslocamento pelo comprimento útil.
Por isso, vocês vão ter que saber o que vocês fizerem de corpo de prova. Dependendo do programa que vocês forem usar, vocês têm que converter a deformação de engenharia para alongamento, para stretch. Vocês têm a formulinha no livro ali, é ridículo, né? É só somar um. Então, calcular a modularidade inicial. Eu coloquei isso aqui pelo seguinte. Quando você faz um ensaio desse, tem sempre uma inclinação inicial aqui. E essa inclinação inicial é que acaba parando nos apêndices de livros e tabelas, né? Enfim. Mas vocês vão fazer, eu vou mostrar aí nesse exercício, uso desses resultados. Esqueça isso aqui. Ah, sim, essa terceira parte é verdade. Vocês vão escolher 3 modelos hiperelásticos e vão ajustar os dados experimentais, melhor, ajustar esse modelo aos dados experimentais. Vocês vão ter que obter as constantes desses modelos. Como? Eu não sei. Se eu falei que vocês não vão usar o Hyperfit, porque depois eu vou até no livro aí que eu comecei a escrever, a segunda edição, de repente eu vou usar os resultados de vocês para mostrar o desempenho do Hyperfit, mas vocês podem usar o módulo do ANSI, se tiver um, mas aí fica por conta e risco de vocês. Eu repito, eu preferia que vocês pegassem um MATLAB ou um Maple e tentassem fazer um ajuste bem cru. Você, principalmente, Eduardo. Tá? Se não é sacanagem, o cara que programa o Hyperfit, mas tudo bem. Esse aqui é um ensaio que pode ser feito também, que é mais simples, porque a gente tem que cortar só uma bolacha. Essa bolacha aí varia um pouquinho, mas normalmente ela tem da ordem de 20 milímetros de diâmetro e se faz um ensaio de compressão. O problema desse ensaio é que no começo dele há uma certa acomodação aqui. Isso aqui devia ser tudo negativo, essa curva devia estar aqui embaixo, porque a força é negativa, digamos assim, de compressão, então esse eixo é para baixo, e o deslocamento é negativo, porque o eixo devia ser para cima. Mas eu plotei ele aqui no primeiro quadrante. Então, na verdade, esse ensaio de compressão, aqui é o de tração uniaxial, o de compressão deveria estar aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ruim aqui. O de compressão deveria ser uma continuidade. Opa! Às vezes não tão violento assim, né? Mas às vezes um pouco menos. Mas ele é bem mais abrupto do que esse de tração. Porque comprimir uma peça chega uma hora que você precisa de uma força estúpida para continuar apertando, né? Então, a equação que governa os dois, a gente viu no livro, né? Tanto de tração quanto de compressão são a mesma equação. O ensaio de cisalhamento é esse que a gente corta uma faixa onde a largura é muito maior que a altura, tipicamente aí da ordem de 10 para 1. Então tem que usar uma garra mais larga lá na máquina e fazer a tração. Esse ensaio também é possível de se utilizar, mas ele tem que ser convertido para o cisalhamento puro, normalmente, para fazer o ajuste. Então, vocês vão sair da máquina com duas colunas do arquivo, força e deslocamento, vão converter isso em deformação de engenharia e tensão de engenharia. Primeira coluna, deformação, segunda coluna, tensão. Estou falando isso só para fixar uma outra coisa. Vocês vão colocar isso como anexo da lista de exercícios, com a forma de um relatório resumido, detalhando o ensaio. O que é detalhar o ensaio? Vocês vão dizer qual é o corpo de prova, o desenho que vocês utilizaram, colocando as curvas obtidas. Eu também quero que vocês, aí já vão passar para a lista, não precisa disso aqui. Então, idealmente, vocês vão ajustar essas curvas e vão ter aí uma curva teórica e uma curva experimental. Quem quiser fazer isso na raça, pode fazer. Dá trabalho, mas não vai ser a curva ótima, né? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de coisas que, por exemplo, nós encontramos no ANSYS. Eu não olhei no Abacus de preguiça, mas o Mooney-Rivlin no ANSYS, ele tem uma função energia de deformação que utiliza duas constantes, como está no meu livro, e ele tem mais termos aqui, que eu não lembro o que é esse aqui, tá? Eu sei que essa constante C, ela é uma combinação dessas duas constantes que nós conhecemos. Se fosse compressível, teria esse termo aqui ainda. Por isso teria que entrar com coeficiente de Poisson. Então, vocês não vão considerar essas coisas aqui. Vocês vão zerar C e D. E aí fica igual está no livro lá. Incompressível, nuances.
O exemplo, como é que chamam os módulos do ANSYS? O APDL, que você entra com os comandos, né? No APDL, você entra aqui, ó, com um Money, tem uma série de conceitos que você não tem que ler no manual. Essa TBData 1 é o C10 e o TBData 2 é o C01. Temos um exemplo, ó, só que as unidades aqui estão em libras e polegadas, né? A densidade, olha o Poisson que o cara colocou. Ele colocou 0,499 para garantir que é incompressível. Então vocês não vão se preocupar com isso. Vão assumir que vocês escolheram uma borracha incompressível, mas aí põe um 0,499 ali, um 0,49, sei lá. Quem quiser tentar descobrir o coeficiente de Poisson da borracha, tudo bem, mas nós vamos ter que cortar aí uma bolachinha e aí eu posso passar o trabalho de diplomação do Andrés para vocês lerem. Seria um adendo aí, um plus adicional extra na nota. Esse Money e a vírgula aqui indica qual dos Moneys você está usando. Tá? O 1 é o de 2 termos e assim por diante. E aqui está, o TBData 1 e 2, nessas unidades, ele entrou com C1080 e o C0120. Uma outra opção é com esse flag aqui valendo 2, você entra com os dados do ensaio e ele ajusta para você. Então você vai ter que ler o manual lá, porque eu não lembro mais disso. O Blatzko é outro material idiota que tem ali dentro, que ele é muito ruinzinho, mas basicamente tem que ajustar as coisas baseado em nenhuma constante se você tivesse tudo isso. Mas o que a gente faz na prática é tentar ajustar um G e o equivalente a um Ni equivalentes. Então, na verdade, o Blatzko tem constante, sim, pelo menos uma constante. Aqui, ó, ele está entrando com a densidade e com o G. Então, não vamos pegar um G teórico aí de um livro. Façam um ensaio e descubram qual é o G cuja curva teórica passa o mais próximo possível dos dados experimentais. Mas eu não recomendo que vocês usem Blatzko, não. E eu vou mostrar a lista para vocês, mas vocês vão usar esses dados para rodar esse caso que vocês já conhecem bem. Então, o que quer que vocês tenham usado de H1, H2, L e F no problema de plasticidade e no problema de viscoelasticidade, vocês vão usar os mesmos aqui agora, só que, assim como vocês já tinham utilizado isso aqui para um material elastoplástico e para um material viscoelástico, agora vocês vão usar isso aqui para um material hiperelástico, que vai usar uma função energia de deformação. Nos outros semestres foi uma barra dessas, em 2008 foi uma dessas aqui, para citar dois exemplos aí. Ok? Deixa eu passar para a lista, que está em algum lugar, só um minuto. Deixa eu achar aqui. Exercícios, cadê exercícios? Achei. E não é isso. Agora sim. Não está aqui. Ver se dá para abrir de uma outra maneira. Só um minuto, pessoal. Estou tentando dificuldade aqui para abrir meu arquivo. Agora deu. Deixa eu compartilhar, então. Janela, essa aqui. Então, vocês estão vendo aí a lista de exercícios 3 que vocês vão fazer a partir de hoje. E essa lista aqui é só de hiperelasticidade. Então, isso vai encerrar nossa avaliação, uma lista para cada área. Vocês vão ver aqui que, ó, primeira questão, segunda questão, terceira questão, quarta questão, são todas questões teóricas. Quero que vocês façam para não passar completamente branco os aspectos teóricos disso aqui. Tá? São questões bobinhas, ó, bem bobinhas mesmo. Só para vocês saberem o mínimo. Depois aqui da questão diz aqui, ó, usando os dados dos materiais Treloar, NR55 e silicone MED 4930,
faça um ajuste usado pelo menos 3 modelos hiperelásticos. Então, aquilo que vocês vão fazer com a borracha experimental de vocês vão fazer também com 3 materiais. Vocês vão plotar o diagrama de tensão e deformação. Esses dados estão à disposição no Moodle. Eu já coloquei lá hoje de tarde. Vocês vão ter no Treloar 3 ensaios. Tração uniaxial, cisalhamento e tração biaxial. Sempre 2 colunas. A primeira coluna, deformação de engenharia. A segunda coluna, tensão de engenharia. Essa borracha natural, com 55 partes por centena de borracha, foi ensaiada no Easy Polímeros, no Senai, e a gente tem aqui só tração, se não me engano. Deixa eu ver, acho que é só tração. Não me lembro agora se temos... Acho que temos o biaxial também. Vocês vão ter que dar uma olhada lá. E o silicone, com certeza, também é biaxial e uniaxial. Então, vocês têm pelo menos 2 ensaios para cada um. Aqui, vocês vão escolher o caminho mais curto. Vocês podem ajustar as constantes apenas, para cada um desses 3 modelos, apenas para um dos ensaios. Eu estou dando 3 ensaios, até 3 ensaios. Alguns têm 2. Se vocês quiserem utilizar o ensaio biaxial para ajustar, tudo bem, faz de conta que esses são dados experimentais de vocês e ajusta. Se vocês quiserem fazer o uniaxial, tudo bem. Agora, já que vocês vão fazer na raça, ou vão usar alguma ferramenta, se vocês quiserem ajustar para o melhor, para multicritério, né, o melhor ajuste para todos os ensaios, melhor ainda. Mas, repito, eu não vou dar nenhuma ferramenta para vocês fazerem isso agora. É que isso passa, exatamente essa situação que os engenheiros têm aí na indústria quando vão fazer uma análise dessa. Se ele tem 2 ou 3 ensaios, o ideal seria ajustar para os 3. Nem todo programa vai fazer isso para você. Vão se virem em nuances no Abacus ou na internet. A gente discutiu um pouco que se você tem um ensaio biaxial, ele potencialmente pode ser melhor do que um ensaio uniaxial. Se eu consigo minhas constantes só para o biaxial, eu talvez tenha um resultado razoável para os outros ensaios também. Mas quando eu ajusto só para o uniaxial, pode ser difícil ter um ajuste para os outros 2 ensaios que a gente não ajustou, né? Então, vocês vão brincar com isso aqui. Vocês vão argumentar e vão escrever, que é uma coisa que vocês não fazem, né? Discutir os resultados. Então, ajustem as constantes e coloquem essas predições teóricas. Vocês vão plotar o ponto experimental e os pontos teóricos e vocês vão botar a equação com as constantes que vocês obtiveram. E depois vocês vão escolher um para uma faixa de deformação de 0 a 50 e outro para uma faixa de deformação de 0 a 500. Nem todos esses ensaios vão até 500. Então, vocês vão se colocar aqui na posição de um engenheiro que tem um ensaio que vai até 200%, mas precisa obter as constantes para projetar uma peça que vai estar submetida a até 500% de deformação. A gente viu o que pode acontecer quando se extrapola. Então, é importante você ver que ajuste que você pode dar que tunagem você pode dar no teu ajuste para que as curvas teóricas extrapoladas além dos dados experimentais, quando for o caso, não degringolem nessa faixa de 500%. Porque de 50% ali todo mundo vai. Bom, a 6ª questão, utilize os dados do laboratório para vocês ilustrarem os ensaios. De novo, vão pegar 3 modelos e vão ajustar e selecionar os melhores modelos testados. E vão justificar qual desses 3 vocês escolheriam. Quero saber por que vocês escolheram o modelo A, o B ou o C como melhor desses 3. Mais temos aqui. E a questão 7 é aquela viga furada. Vocês vão fazer uma simulação em elementos finitos. Vocês vão jogar os dados dos ensaios que vocês ensaiaram, ali, que fizeram no laboratório, e vão fazer uma curva força de deslocamento aqui dessa extremidade. Vamos pegar o deslocamento do nó aqui do canto, pode ser. E também a curva tensão e deformação aqui nesse ponto, aqui no topo do engaste.
A oitava questão é uma questão de fechamento, onde vocês vão e caprichem ilustrativamente nisso aqui. Não adianta só fazer um monte de hard copy, né? Comparem, façam figuras legais. Se isso aqui ficar bom, eu vou usar no livro. Vocês vão botar os resultados dessa viga numa análise elastoplástica, numa análise viscoelástica e numa análise elastomérica. É bem verdade que a força que vocês usaram lá em passividade deve ser muito maior que a de visco. Tentem usar a mesma força de visco aqui. Talvez não dê. Então, se eu for fazer, por exemplo, um gráfico força-deslocamento, dificilmente vocês vão conseguir colocar os três no mesmo gráfico. Quer dizer, uma curva vai ser quase horizontal, a outra vai ser quase vertical, que é do material elastoplástico, e a viscoelástica deve estar no meio. Mas tentem, vamos ver se a gente consegue alguma coisa legal aí. Tá? Então, o que eu quero aqui é comparar as diferenças que acontecem num material tipo metal, aí que escoou, num material tipo plástico, onde a carga tem uma resposta instantânea, e depois ela continua deformando. Então sejam criativos, porque no problema elastoplástico e no hiperelástico, desculpem, nós não temos tempo. Nós temos só a resposta instantânea. Então vocês vão ter que bolar uma maneira, talvez botar um ponto, uma reta, alguma referência falando, olha, no elastoplástico a resposta instantânea é essa, mas depois de tantas horas a resposta é essa aqui. Virem-se. Eu quero uma análise simples, é uma análise de uma página, duas, sei lá, não sei quantos resultados vocês vão botar. Pode ser 10, mas eu quero que a pessoa entenda a diferença de grandezas físicas que acontecem para a resposta mecânica de uma peça dessas, quando você tem plasticidade ou viscoelasticidade ou hiperelasticidade, mesmo sendo materiais muito diferentes. Tá? A gente não trabalhou assim, vou estudar qual desses três materiais seria o ideal para a minha peça, porque eles teriam que ser minimamente parecidos. Não é isso que estamos fazendo aqui. É possível que no futuro, nas próximas turmas, eu coloque uma armação de metal externa aqui e dentro eu coloque ar, plástico ou borracha. Vamos ver se vai dar certo. Muito bem. Vamos voltar aqui para a nossa sala de aula. Então, pessoal, era isso. Eu vou, como eu falei, eu coloquei a lista já no ar, ela tem um prazo ali. Quando é que acaba oficialmente o semestre? Desculpem a minha pouca vergonha aqui. Acho que é 3 de dezembro. Então não dá para brincar muito não, né? Pense nessa lista. Eu vou fechar aqui a